Olá, tudo bem? Então, gente, hoje no Snapchat eu tirei essa carta que é a Montanha, uma carta de número 21 do baralho Lenormand, baralho que também é conhecido como baralho cigano ou tarô cigano. E a Montanha sempre é uma carta que é temida, porque ela representa grandes dificuldades, ela representa grandes obstáculos que a gente encontra durante a vida, né? E quando essa carta surge num jogo, as pessoas notam-se tem assim, uma reação meia adversa à carta. Mas essa carta não é de todo má, como são todas as cartas. Ela não representa só aspectos ruins da nossa vida, acidentes de percurso na nossa vida. Ela também é uma carta, como qualquer outra, tem aspectos positivos e negativos. Eu costumo definir essa carta como desafio. Eu não acho que ela seja, em primeiro momento, um obstáculo. Ela é um desafio a ser enfrentado. O alpinista, quando vê a montanha, ele sente à primeira vista uma tentação em escalá-la, não é mesmo? Isso é um desafio que ele enfrenta. Cada vez que ele escala uma montanha, é uma montanha nova e diferente, ainda que seja sempre a mesma montanha, porque o desafio se repete. Ele tem que sobreviver ao desafio da escalada. E é a mesma coisa da gente. Na nossa vida, os desafios que se apresentam precisam ser enfrentados, resolvidos, solucionados. Esta é a carta que fala desses desafios. Mas ela não fala só sobre problemas que podemos encontrar no dia a dia, no sentido de eventos, né? Coisas que podem acontecer na nossa vida. Estamos com pressa, precisamos chegar rapidamente a um lugar, o pneu do carro fura, nós não conseguimos tirar o carro, aquilo vai atrasar a gente. Aquele pneu furado é uma montanha, é um obstáculo que nós temos que ultrapassar. Nós precisamos pegar um táxi, a gente não consegue nenhum táxi livre, porque é a hora do rush, é um desafio, nós precisamos enfrentar aquele desafio, né? E em cada um, uma escala de valores. Mas é uma carta que também pode definir pessoas. E que tipo de pessoa poderia ser uma montanha? No bom sentido, uma pessoa estável, uma pessoa equilibrada, uma pessoa segura de si, uma pessoa solidamente construída, aquela pessoa que é sólida em todos os seus princípios morais, éticos, de crescimento espiritual, de crescimento material, né? Nós inclusive usamos muito uma expressão tipo assim: fulano tem uma fortuna sólida, ou seja, ele tem uma fortuna investida em coisas consideradas seguras, em aplicações seguras, de retorno garantido. É a maneira que nós vemos. Mas também ele pode representar uma pessoa turrona, uma pessoa ignorante, uma pessoa bruta, uma pessoa sem educação, uma pessoa grosseira, uma pessoa difícil da gente lidar com ela, uma pessoa cabeça dura, gente que não muda de opinião nem com a evidência na frente, não lhes interessa. Eles insistem num ponto de vista, ainda que esse ponto de vista seja completamente defasado, ultrapassado, sem nenhuma significância, sem nenhum significado maior. Pode ser representado pela carta da montanha. Muitos cartomantes veem nessa carta também um sentido jurídico, problemas com a justiça, certo?
como se a justiça fosse um grande bloqueio, um grande obstáculo na vida das pessoas. E pode vir a ser, sem dúvida alguma. Então, todo o material, tudo que é relacionado também à justiça, ao procedimento jurídico, o encontro com advogados, com juízes, com promotores, documentação, a ida a um cartório, uma certidão que se precise, uma averbação que se precise feita no sentido jurídico pode estar incluído aqui. Porque a gente não pode obstruir a justiça, a gente não pode obstruir a justiça, isso é um crime. Mas a justiça pode, por exemplo, bloquear nossos bens, bloquear o nosso dinheiro no banco, né? Tornar-nos incapazes, decretar que nós não estamos no nosso juízo perfeito e somos dali para frente considerados incapazes de qualquer atividade jurídica, né, válida, civil. Isso é muito importante. Por exemplo, se você não tiver um passaporte, que é um documento oficial, você não pode viajar ao exterior. Se você não tiver um passaporte válido, você pode até ter o documento, o passaporte, mas se ele já tiver com seu prazo de validade vencido, você também não pode viajar ao exterior. Você não pode viajar com crianças se você não tiver autorização do seu cônjuge ou uma autorização judicial. Então, quer dizer, você não vai conseguir entrar no avião, no ônibus, no trem, no navio, se você não apresentar um documento que valide a sua presença junto àqueles menores. Mesmo que você seja mãe, pai, ou, enfim, responsável legal, você precisa ter esse documento que diga que você pode, inclusive, se ausentar do país ou viajar com essas crianças, que você está autorizado judicialmente. Isso tudo, se você não tiver, não viaja. É uma obstrução, é uma montanha no meio do caminho, certo? Então, gente, a montanha, ela pode assumir diversos significados, sem dúvida alguma. Cada um de nós pode ter uma relação diferente com a montanha, de desafio, de inimigos, né? O inimigo é uma montanha na nossa vida, porque ele, teoricamente, ele torce para que nada dê certo para a gente, ele torce para que nossos caminhos não sejam fluidos, não sejam tranquilos, né? Ele cria obstáculos a cada passo, certo? Pode ter a conotação jurídica, pode ter a conotação simplesmente de um esporte, de um acidente geográfico, uma montanha, pronto. Aonde vai passar as férias? Na montanha. Não é necessário que se diga aonde vai passar as férias, aonde vai passar as férias, e a pessoa olha e diga assim, não vai ter férias, vai ter um obstáculo. Não, a pergunta não foi essa, a pergunta foi o local, aonde? No local montanhoso, pode ser na serra, pode ser escalando uma montanha, pode ser num lugar mais alto do que o lugar normal onde você mora. Então, gente, uma carta é realmente um desafio à nossa imaginação, ao nosso conhecimento e à nossa intuição. É muito bom a gente ter um conhecimento básico, uma leitura prévia, livros, manuais, aulas, tarólogos, professores estão aí para fornecer esse conhecimento básico. O resto você desenvolve mesmo com a prática, com a leitura constante, com o trabalho constante com a carta. Você praticamente incorpora todas as possibilidades dessa carta só de bater os olhos nela, ou de qualquer outra carta, de qualquer outro oráculo. Mas isso não depende de um conhecimento apenas teórico. Depende, sim, da sua prática diária. Na vida é outra coisa. Na vida é parecido com o teórico, mas assume muitas nuances. É como fazer-se uma receita. Ela está escrita no livro. Você pode seguir passo a passo e ela não ficar exatamente igual à receita de quem criou, né? O produto de quem criou.
aquele bolo, aquele pão, aquela refeição. Pode não ficar exatamente igual, ainda que você siga passo a passo. N fatores vão influenciar, desde o clima aonde foi criado e o clima onde você está fazendo, desde o ambiente, desde os produtos que você está usando, a marca dos produtos, a procedência dos produtos que você está usando e que a outra pessoa que criou usou, a panela em que você está fazendo, o fogão que você está fazendo, tudo isso vai influenciar. A mesma coisa as cartas. E o baralho Lenormand não é exceção. Portanto, desejo a todos vocês bons estudos e que os obstáculos não sejam mais do que desafios, que vocês se utilizem para superá-los, adquirirem experiência e se tornarem indivíduos melhores.